Ela disse isso com uma certeza tranquila, sentada de pernas cruzadas em nosso sofá de couro gasto, girando a pulseira de prata que eu lhe dera no último aniversário. Meus pais o adoram, sempre o viram como o par perfeito para mim. Não posso continuar fingindo que isso não importa. Não vou te colocar no meio dessa briga para sempre. Existem momentos na vida em que você percebe que tudo o que construiu pode desmoronar sem barulho, sem gritos, sem uma grande explosão. Não é um acidente nem uma tragédia repentina. É apenas uma conversa comum, em um dia comum, que muda absolutamente tudo. Eu achava que entendia o que era amor. Achava que amor era resistir, aguentar, se adaptar. Acreditava que se duas pessoas se escolhessem todos os dias, isso seria suficiente para enfrentar qualquer coisa. Eu estava errado. Essa história não começa com traição, mas com silêncios, com olhares mais curtos, conversas vazias e aquela sensação estranha de que alguém ainda está ao seu lado, mas já não está mais com você. Durante 5 anos, eu construí minha vida em torno de alguém que, aos poucos, foi construindo a própria vida em outro lugar. Um lugar onde eu já não cabia mais. O dia em que ela foi embora não teve drama. Teve roupa dobrada no sofá, cheiro de café na cozinha e uma mala sendo fechada no quarto. Teve silêncio. E às vezes o silêncio dói mais do que qualquer palavra. Essa é a história de como eu perdi alguém que amava. E de como, sem perceber, comecei a encontrar a mim mesmo. As palavras dela caíram de forma suave, quase gentil, mas abriram algo dentro de mim. Estávamos no meio de dobrar roupas, coisas banais, normais de um domingo qualquer, e de repente tudo pareceu definitivo. Larguei a camiseta que estava segurando, olhei nos olhos verdes dela, firmes, e apenas assenti. Se é isso que você decidiu, eu disse mantendo a voz estável. Então não vou tentar mudar sua opinião. Ela piscou, claramente esperando mais resistência. Talvez lágrimas ou raiva. Em vez disso, me levantei, fui até a cozinha e comecei a fazer café como se nada devastador tivesse acabado de acontecer. Por dentro, meu peito estava vazio, mas eu me recusei a demonstrar. Ela me observou por um longo momento. Depois foi para o quarto e começou a arrumar as malas. Isso foi há 2 anos. Minha ex-namorada se chamava Sofia. Nós nos conhecemos durante a residência no mesmo hospital em Seattle. Eu estava me especializando em medicina de emergência, fazendo plantões brutais no pronto-socorro, enquanto ela concluía sua rotação em cirurgia. Ela vinha de uma longa linhagem de cirurgiões. O avô dela fundou uma das principais clínicas particulares do noroeste do Pacífico. O pai ainda comandava a clínica e a mãe fazia parte de vários conselhos de fundações médicas. Eu cresci em uma pequena cidade litorânea a 1 hora ao norte, filho de um pescador e de uma enfermeira escolar. A medicina foi meu caminho para sair dali, para subir na vida, paga com empréstimos, bolsas de estudo e incontáveis turnos noturnos como socorrista. Sofia nunca pareceu se importar com a diferença. Ela ria das minhas histórias sobre consertar pescadores bêbados no hospital. Gostava do fato de eu saber cozinhar um bom salmão e dizia que minha calma sob pressão era o que a atraía em mim. Nossos primeiros anos pareceram sem esforço. A gente desabava junto depois de turnos de 30 horas, pedia comida tailandesa e dormia assistindo a dramas médicos antigos, pela ironia. Eu a apoiei quando ela decidiu entrar para a clínica da família em vez de seguir carreira em cirurgia de trauma, como sonhava antes. Algo que eu, em silêncio, achava que poderia ter sido um erro, mas nunca insisti. Ela me apoiou quando escolhi continuar no sistema público de saúde, mesmo com o pai dela sempre soltando indiretas sobre vagas na clínica de elite. A rachadura começou pequena, nos encontros de família na casa deles, toda envidraçada, com vista para o Estreito de Puget. O pai dela fazia perguntas diretas sobre por que eu não considerava a prática privada. Hospitais públicos são nobres, ele dizia com aquele sorriso educado que não era bem um sorriso. Mas o desgaste é enorme. Com os recursos certos, você poderia fazer muito mais. A mãe mudava o assunto para Ryan, amigo de infância, também cirurgião, filho de outra família médica importante. Ryan tinha entrado direto na clínica após a residência, já publicava artigos, já estava sendo preparado para virar sócio. Aparecia nos churrascos com vinhos caros, contava histórias de conferências na Suíça, e os pais de Sofia se iluminavam de um jeito que nunca acontecia comigo. No começo, Sofia sempre me defendia. Pai, ele salva vidas todos os dias no pronto-socorro. Isso é medicina de verdade. Mas com o tempo, as defesas dela foram ficando mais fracas. Ela voltava dos jantares de domingo tensa, distante.
Uma vez comentou casualmente que Ryan tinha levado os pais dela para jantar para comemorar a aprovação de um grande projeto de pesquisa. Só facilita quando todo mundo se dá bem, ela disse sem me olhar direito. Eu fiquei em silêncio. Continuei trabalhando, continuei acreditando que amor seria suficiente. Ponto. Estávamos juntos há 5 anos quando eu a pedi em casamento. Nada extravagante, só nós dois em uma praia tranquila perto da minha cidade natal, ao pôr do sol, com um anel que eu economizei com cuidado para comprar. Ela chorou, disse sim, me beijou como se quisesse aquilo de verdade. Por alguns meses, tudo pareceu firme novamente. Então começaram os preparativos do casamento. Os pais dela se ofereceram para sediar na casa deles e pagar a maior parte dos custos, mas apenas se fosse do jeito certo. Lista enorme de convidados, incluindo todos os colegas e parceiros da clínica. Ryan, claro, estava convidado. Ele até se ofereceu para ajudar a organizar a parte dos profissionais da área médica. Sofia aceitou com gratidão. E eu vi, aos poucos, ela se aproximando cada vez mais da visão deles para o nosso futuro. Ela falava sobre como seria bom trabalharmos juntos na clínica da família um dia. Sobre como Ryan tinha comentado que estavam expandindo o programa de simulação de emergências. Isso poderia ser incrível para sua carreira, ela dizia com os olhos brilhando. Menos caos, melhores horários, oportunidades reais de pesquisa. Eu a lembrava de que escolhi a medicina de emergência justamente por causa do caos. Porque eu queria servir pessoas que não podiam pagar por clínicas particulares. Ela concordava com a cabeça, mas eu via a decepção passar rapidamente pelo rosto dela. A conversa final aconteceu naquele domingo, com as roupas no sofá. Ela tinha acabado de voltar de mais um jantar em família. Eu conseguia sentir o cheiro do vinho tinto caro no hálito dela e ver a tensão nos ombros. Sentamos no sofá, dobrando roupas em silêncio por um tempo, até que ela falou. Eu não aguento mais isso, disse em voz baixa. Essa tensão constante com meus pais está me desgastando. Eles amam o Ryan, sempre amaram o Ryan. Ele faz parte do mundo deles de um jeito que você nunca vai fazer. E eu me odiei por ouvir aquilo. Mas ela continuou. Eles são minha família. Eu não posso cortar eles da minha vida por sua causa. Senti as palavras afundarem no meu estômago como pedras, mas não reagi. Então você está escolhendo eles, eu disse. Não era uma pergunta. Ela desviou o olhar. Estou escolhendo a paz. O Ryan entende a pressão. Ele se encaixa. Com ele, os feriados não vão ser batalhas. Meus pais não vão ficar decepcionados toda vez que a gente se encontrar. Não é que eu não te ame, mas você ama mais o caminho de menor resistência. Eu completei. O maxilar dela se contraiu. Isso é injusto. Levantei devagar. Você vem se afastando há meses. Toda vez que volta da casa deles, está um pouco mais distante. Você já fez sua escolha, Sofia. Só está finalmente dizendo em voz alta. Ela também se levantou, cruzando os braços. Eu sabia que você ia me transformar na vilã. Eu não estou te transformando em nada. Você está fazendo isso sozinha. Ficamos ali em silêncio por um longo momento. Então ela foi para o quarto e começou a arrumar as coisas. Eu não a impedi, apenas ajudei a levar as caixas até o carro quando ela terminou. Ela parou na porta com cara de quem queria que eu dissesse alguma coisa, qualquer coisa que desse a ela uma desculpa para ficar. Eu não disse. Adeus, Sofia. Falei calmamente e fechei a porta atrás dela. Naquela noite, sentei sozinho no nosso apartamento e senti todo o peso daquilo. 5 anos. Incontáveis plantões cobrindo um ao outro. Sonhos que tínhamos falado em construir juntos. Tudo perdido porque eu não vinha da família certa. Porque não queria o tipo certo de carreira. Mas eu não liguei para ela. Não mandei mensagem. Não fui até a casa dos pais dela fazer um escândalo. Em vez disso, segui em frente. Avisei sobre o fim do contrato do apartamento. Encontrei um pequeno apartamento de um quarto mais perto do hospital. Juntei as coisas que ainda eram dela e deixei tudo organizado no portão dos pais dela com um bilhete simples. O que ficou para trás? Bloqueei o número dela, deixei de segui-la em tudo, apaguei nossas fotos devagar, uma por uma. Com o passar das semanas, o trabalho virou minha salvação. Peguei mais plantões, me ofereci para os casos mais difíceis, mentorei novos residentes. O caos do pronto-socorro, que ela achava que eu devia evitar, virou meu refúgio. Cada vida salva, cada crise resolvida, era a prova de que eu tinha escolhido o caminho certo. Voltei a correr, algo que fazíamos juntos no começo do relacionamento. Corridas longas ao amanhecer pela orla, limpando a cabeça. Entrei numa academia de escalada com alguns colegas. Fiz novos amigos que não conheciam a Sofia. Não conheciam o sobrenome da família dela no meio médico. A dor ainda estava lá, principalmente à noite. Eu acordava procurando o lado dela na cama. Lembrava que ela não estava mais ali.
Sentia aquele vazio de novo, mas nunca entrei em contato. Cerca de 8 meses depois, fiquei sabendo por fofocas do hospital que Sofia tinha começado a namorar Ryan quase imediatamente. Eles ficaram noivos em menos de 1 ano. Casaram em uma cerimônia na casa dos pais dela. Exatamente o tipo de evento que eles queriam para nós. Eu, claro, não fui. Mandei apenas um cartão educado quando o convite chegou, dizendo que tinha conflitos de agenda. Segui em frente. A vida melhorou. Ganhei reputação como um dos médicos mais estáveis do pronto-socorro. Fui promovido a diretor assistente. Comprei um pequeno apartamento com vista para a água. Nada como a mansão dos pais dela, mas era meu, conquistado com meu próprio esforço. Comecei a sair casualmente. Nada sério. Aproveitando a liberdade. Então, cerca de 6 meses atrás, 2 anos depois que ela foi embora, as mensagens começaram. Primeiro, um e-mail de um endereço que eu não reconhecia. Assunto: pensando em você. Era ela de forma nostálgica, lembrando da época da residência, perguntando como eu estava. Sem pedido de desculpas, só sondando. Não respondi. 1 mês depois, outro e-mail, mais longo. Falando de como o casamento era difícil, de como Ryan trabalhava demais, de como os pais estavam sempre por perto, insinuando que as coisas não eram como ela esperava. De novo, eu não respondi. Depois começaram as ligações. Números desconhecidos deixando mensagens de voz. A voz dela parecia mais fraca. Eu sei que você provavelmente me odeia. Eu não te culpo. Eu cometi um erro. A gente pode conversar? Só um café. Apaguei todas sem responder. A escalada veio quando ela apareceu no hospital. Eu estava saindo de um plantão, indo para o estacionamento, quando vi ela parada perto do meu carro. Estava diferente, mais magra, roupas de grife que, de algum jeito, já não pareciam combinar com ela. Os olhos vermelhos. Por favor, ela disse quando me aproximei. 5 minutos. Parei a alguns metros de distância. Sofia? Ela deu um passo à frente. Eu estava errada. Muito errada. O Ryan, ele não é o que eu pensei. Ele é diferente agora que estamos casados. Ou está sempre trabalhando, ou quando está em casa, só critica. Nada do que eu faço é suficiente. Meus pais estão sempre lá, me dizendo como consertar as coisas, como eu deveria apoiar mais a carreira dele. É sufocante. Esperei em silêncio. Eu achei que seria mais fácil. Ela continuou, a voz falhando. Achei que escolher o caminho simples, o que eles aprovavam, ia resolver tudo. Ela respirou fundo. Mas não é simples, é pior. Você sempre foi tão firme, tão gentil. Nunca me fez sentir que eu não era suficiente. Você fez a sua escolha, eu disse em voz baixa. Eu sei, ela enxugou os olhos. Eu sei que te machuquei muito, eu fui fraca, tive medo. Mas agora eu vejo o que eu perdi. A gente pode tentar de novo. Eu deixaria ele, Não. A palavra saiu calma, definitiva. Ela me encarou, incrédula. Só isso? Assim? Você nem está com raiva. Eu estive, admiti. Por muito tempo, mas agora não estou mais. Eu sou indiferente. Você escolheu o seu caminho, Sofia. Viva com isso. Passei por ela e fui até o meu carro. O empurrão final veio de uma fonte inesperada. A mãe dela conseguiu meu contato por meio de um colega em comum e depois me enviou um e-mail diretamente para o endereço do hospital. Um texto cheio de desculpas e arrependimento. Ryan tinha se tornado difícil, exigente, arrogante, esperando que a clínica da família girasse em torno das ambições dele, enquanto contribuía pouco. O menino de ouro tinha se revelado mais interessado em status do que em propósito. Nós estávamos errados sobre você, escreveu a mãe dela. Você sempre foi tão dedicado, tão verdadeiro. A Sofia está infeliz. Nós todos estamos. Talvez se você conseguisse encontrar isso no seu coração. Eu não respondi. Bloqueei o endereço. Voltei para o meu apartamento, cozinhei o jantar, liguei para um amigo para combinar escalada no fim de semana. Ponto. A vida da Sofia. Os arrependimentos da família dela. Nada disso era mais problema meu. Eu tinha construído algo real depois de tudo. Uma carreira que eu amava. Amigos que me valorizavam. Um lar que era só meu. Uma paz que nenhum tipo de aprovação social poderia comprar. Às vezes, tarde da noite, eu penso naquele domingo com as roupas no sofá. O quão perto estive de implorar, de lutar por alguém que já tinha ido embora. Ainda bem que não fiz isso. Ponto. Ainda bem que escolhi o silêncio. Ainda bem que escolhi a mim mesmo. Se você estiver lendo isso, Sofia, saiba que eu estou bem. Melhor do que bem. A vida que eu tenho agora foi construída sem concessões, sem fingir ser alguém que eu não sou para caber no mundo de outra pessoa. Você escolheu facilidade em vez de amor. Eu escolhi autenticidade em vez de aprovação. E eu venci. Comentário Frau Reddit.
No fim das contas, essa história não é sobre traição, vingança ou arrependimento. É sobre escolhas. Sobre entender que nem todo amor é suficiente quando ele exige que você abandone quem você é para caber no mundo de outra pessoa. Às vezes, a maior prova de maturidade não é lutar, insistir ou tentar salvar algo que está desmoronando. É saber a hora de soltar, de aceitar que você não perdeu alguém. Você se salvou de uma vida que não era sua. O protagonista poderia ter implorado, brigado, se diminuído para ser aceito. Mas escolheu algo mais difícil e, ao mesmo tempo, mais poderoso. Escolheu o silêncio, o respeito próprio e a própria dignidade. E isso é algo que muita gente só aprende tarde demais. Que amor de verdade não pede para você abrir mão dos seus valores, da sua essência ou dos seus sonhos. Que quem te ama não te coloca em disputa com expectativas familiares, status ou conveniência. Sofia escolheu o caminho mais fácil, o socialmente aceito. O que parecia trazer paz. Mas paz que depende da aprovação dos outros não é paz, é prisão disfarçada. Ele escolheu o caminho mais solitário no começo, mas também o mais honesto. E foi justamente isso que permitiu que ele reconstruísse a própria vida com base em algo real. Trabalho que fazia sentido, amizades verdadeiras e uma identidade que não precisava ser moldada para agradar ninguém. Essa história nos lembra que perder alguém nem sempre é fracasso. Às vezes é livramento. É a chance de construir uma vida que seja sua de verdade, não um papel que esperam que você interprete. No final, não venceu quem ficou com o parceiro ideal, a família perfeita ou o status social. Venceu quem teve coragem de escolher a si mesmo. E essa talvez seja a forma mais rara e mais bonita de vitória.